Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser Mais Leve. Agradeço a todos vocês pela audiência. Não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar todos os episódios que são muito especiais, que trazem muitas informações ricas que podem te mostrar que a vida pode ser mais leve. E hoje, nesse episódio maravilhoso, nós vamos bater um papo sobre família, sobre a importância, os impactos da família na nossa vida, na nossa saúde mental, nas nossas relações. E hoje a convidada será a Lucy Duran. Ela é psicóloga e professora e a gente vai bater um papo muito especial e importante sobre isso. Seja bem-vinda, Lucy. Muito Muito obrigada obrigada. pelo convite, Juliana. É uma honra estar aqui. Eu me chamo Lucy Duran, eu sou filha de João de Esté, sou mãe da Chara, da Clara, do Carlos Maurício e da Maria Esté, esposa do Maurício, avó do Gael, do Samuel e do João. É, e me apresento dessa forma porque eu acredito que é importante que as pessoas saibam, principalmente eu, possa me lembrar todos os dias de onde eu vim, que eu tive uma escolha. Alguém escolheu me dar a vida, né? E foi esse homem e essa mulher. E é de lá que eu venho. E não tem como começar a falar de família sem olhar para onde eu vim, do lugar que eu vim. E como nós já vimos conversando, Mariana, a família é um lugar de cura e adoecimento. Lá nós adoecemos, lá nós nos curamos. E essa dinâmica, muitas vezes, ela nos leva para um sistema também adoecedor, né? Quando nós não conseguimos lidar com as nossas dores do sistema do meu pai e da minha mãe, eu levo isso muitas vezes para o meu sistema, adoecendo também o meu sistema. Perfeito. Às vezes a gente não consegue cortar esse ciclo, né? Às vezes a gente acaba repetindo. Eu amei a forma que você se apresentou, porque faz todo sentido realmente a gente falar sobre família e você se apresentar exatamente mostrando de onde você veio, né? Sim, Perfeito, eu amei, porque é exatamente sobre isso que a gente vai trazer aqui para as pessoas, né? Que de onde você veio, que é onde tudo começou da sua história, sim, né? Que foi pelo sim de duas pessoas, né? De um casal aí, para gerar a sua vida, para lhe educar, para, enfim, né? Lhe introduzir neste mundo. sim. E falando nisso, tudo começa na família, né? Tudo começa E o na que que a gente família. pode começar esse tema importantíssimo para as pessoas começarem a entender esse contexto da família, que tudo começa nela? Tudo inicia pela escolha desse homem e dessa mulher, né? De nos escolher, de decidir pela nossa vida. E lá estão todos os valores, certos ou errados, bons ou ruins, né? Mas é o primeiro contato com o modelo de sociedade que nós temos. Lá nós aprendemos a amar, odiar, a brigar, a calar, a silenciar. É nesse modelo, dentro dessa família, que nós vamos nos preparando para o mundo. E não é sobre uma família doente ou não, apta ou ser uma família saudável ou não, mas é o modelo que cada um tem, né? E esse modelo de comercial de margarina, eu acho que ele trouxe um impacto muito forte em relação a eu não tenho esse modelo, então eu não sou feliz porque eu não tenho esse modelo. Aí trouxe um comparativo muito injusto e cruel, né? Injusto e cruel, porque não funciona assim. Essa felicidade, ela não é permanente, ela é momentânea. Uma hora eu estou feliz, outra hora a gente estamos comemorando, outra hora estamos discutindo dentro de uma família, outra hora estamos tentando nos posicionar, e é cada um querendo estar no seu lugar, né? E dentro da sistêmica, a gente precisa entender qual é o meu lugar dentro da minha família. Porque eu também percebo hoje muitos filhos tomando lugar de pais, Sim. né? E esquecem que eles são adultos. Eles decidem a hora que os pais vão comer, a hora que os pais vão dormir, e eles estão lá naquele papel. É como se agora sou eu que mando. Uhum. Então agora você vai ver como é ser mandado. E assim, quem é vítima e quem é vilão dentro dessa relação, né? Essa inversão de valores. Vejo também pessoas que acham que tem que dedicar uma vida toda para os seus pais.
mas cobram muito caro porque abriram mão da sua vida para isso. Exato. Porque às vezes esquece de perceber que os pais já construíram a própria vida, né? Inclusive, ele foi um fruto dessa construção. Sim. E que agora seria a vez dele de construir a dele, né? E às vezes esses adultos que acabam fazendo esse movimento de doação 100% para a vida dos pais, eles acabam fazendo isso numa sensação de gratidão, né? De dívida, só que não percebem que, de certa forma, eles estão como é que eu posso dizer? Eles estão deixando de dar frutos para uma decisão que os pais tiveram inicialmente para ele, para a vida dele, que se doaram, e ao invés de ele agora fazer valer, ele está querendo devolver uma coisa para os pais, só que os pais já construíram, né? E às vezes as pessoas têm dificuldade de ver dessa forma, né? A cultura nos atravessa, acho que assim, tanto quanto a genética e a epigenética. Sim, Ela molda, nos direciona, né? E nos posiciona em determinados lugares. Então, assim, algumas famílias, algumas pessoas escutam tanto, porque se a gente vai estudar a história, lá atrás, bem lá atrás, o objetivo dos filhos era para cuidar dos pais. Eu vou ter um filho para quando eu ficar velho, ter quem ele cuide, cuidar de mim, né? Ah, eu vou ter um filho porque eu não consegui ser doutor, esse meu filho vai ser doutor. Ah, eu vou ter uma filha porque eu sonho com ser uma princesa e ela vai ser a princesa. Então, são as projeções de pais, né? Verdade. E aí, quando eles começam a projetar esses sonhos, e quando eu não sei qual é o meu lugar realmente, eu acabo vivendo um sonho que não é meu. Perfeito. Né? Então, assim, é importante que você saiba, eu sou o filho. Né? Esse movimento não pode ser desigual, né? Eles são os pais, e os pais dão a vida aos filhos, e é um presente. Quando você ganha um presente, a escolha de você ficar, trocar ou dar não é sua? Assim é a vida. Os pais dão a vida, e esses filhos vão escolher como vão viver. Ou voltados para trás, para os pais, ou vão olhar para o futuro, olhando para as suas vidas, contar a sua história. Mas eu não conto a minha história sem entender de onde eu venho, Perfeito. né? Não tem como. Eu preciso saber. E a maioria das questões, você estava falando sobre o poder da mãe e do pai. Eu lembro quando meu filho é psicólogo. Eu tenho uma filha, um filho e uma nora psicóloga. E quando ele chegou a primeira vez, né, ele foi para a faculdade e falou assim: mãe, eu tenho uma coisa para te contar. Olha, Freud disse que tudo é culpa da mãe. Eu falei: o que? Esse homem deve estar queimando no inferno. Como é que ele coloca a culpa na mãe? Quando eu comecei a estudar, eu entendi o sentido dessa frase, né? Mas imagina para quantas mulheres que não entendem e carregam essa responsabilidade dessa culpa. Uhum. A minha culpa é direcionar. A minha responsabilidade não é culpa, né? É direcionar esse ser humano, esse indivíduo, é formar. Mas também não posso dar aquilo que eu não tenho. Que não tá na alçada, né? Não tem como a pessoa ter acesso. Ah, mas você poderia ser mais carinhosa. Mas essa pessoa nunca recebeu, não sabe nem o que é amor. Como é que ela vai dar amor? E todo o resto é seu. As suas necessidades que você acaba, como adulto, precisando olhar para isso. Senão eu vou ficar sempre nessa questão da doença, da criança ferida, esperando que o meu pai ou minha mãe, em algum momento, venha suprir esse amor que eu não tive lá atrás. E agora, como adulto, qual a escolha que você faz? Sabendo que a vida é sua, que você é um adulto responsável por você. Que você pode ou repetir os ciclos ou quebrar, né? Encerrar e iniciar um novo ciclo, né? Sim. E aí, como nós estávamos falando no comecinho, muitas vezes pegamos as nossas dores e usamos como muleta para usar a vaga de deficiente. Sim. Justificando o tempo inteiro, porque eu sou assim, porque eu não fui amado, que eu sou assim, que eu faço isso, que eu uso isso, por isso, porque lá atrás.
Ok. Houve sim, houve muitas falhas, mas eram duas pessoas que também não estavam sabendo lidar com tudo isso. Exato. Né? E quando a gente fala dentro da sistêmica de eu vou tomar o meu pai, a minha mãe, eu vou tomá-los do jeito que eles são. Bons, ruins, mas esses são os meus pais. E não tem nada que eu faça para mudar. Esse aqui é meu pai desse jeito, minha mãe desse jeito. E eu sou fruto deles, mas eu posso fazer melhor do que eles. Exato. E assim, né, você foi falando, foi me vindo na cabeça várias situações, né, dos pacientes, das pessoas que já passaram, né, Sim. neste consultório, que já passaram também, trabalhei muito em clínica de tratamento para dependência química e tudo, e essa questão da família é muito forte, porque eu sempre, acho que na grande esmagadora maioria das vezes, eu preciso falar para o meu paciente que ele precisa ter ele dá um desconto, ter uma compreensão, não usar como justificativa, mas ter uma compreensão de que aquele pai, aquela mãe que ele teve, que às vezes acaba sendo uma justificativa para uso de substâncias, né? Anestesiar as dores de não ter sido amado, ou de não ter tido uma liberdade que gostaria de ter tido porque os pais eram muito rígidos, Sim. cobravam muito, coisas nesse sentido, né? Eu sempre preciso colocar para eles pensarem no contexto de que como foi a infância dos seus pais? Sim. Será que eles não estão só replicando aquilo que eles aprenderam? Será? Porque a época dos pais desses meus pacientes são todos adultos, né, atualmente, e os pais deles vieram de uma época que não tinha a informação que a gente tem hoje, eles não tinham acesso à informação como a gente tem hoje. Então, hoje a gente tem ainda mais chances de fazer diferente, porque hoje a gente tem a informação de todos os lados, de todo o universo. Antigamente, aquelas pessoas, o máximo de informação comparativa que eles poderiam ter era o vizinho. Ou então era dos pais para os filhos, dos filhos para os netos, e, né, As aquela histórias coisa... que já vinham contadas, né? Exato. E que antigamente era aquele pai que era de prover, que não era de dar carinho, e aquela mãe que precisava dar conta de uma casa, dos filhos e tudo, e que depois de um tempo tinha que dar conta de um trabalho também. Então, foi assim um processo de adaptação para a mulher, e aí qual é o papel, como é que faz esse papel, e se perde nos papéis. E a saúde emocional, a saúde mental ficou em total segundo, terceiro, quarto, quinto, 10º plano. E hoje essas pessoas pagam um preço, né? Os filhos também pagam um preço, mas não é sobre culpa. Não tem como ser sobre culpa. Eram pessoas, como eu até digo para os meus pacientes, né? Ninguém vem para o mundo com um manual de como viver a vida, de como ser pai, de como ser mãe. Vai aprendendo na marra. E às vezes, infelizmente, aprendendo nessa marra, do jeito que dá, gera feridas. Sim. Né? E às vezes são feridas que realmente tem mais dificuldade de sarar, de cicatrizar, mas que... Sim. Você está falando, eu estou lembrando de um momento que eu vivi com a minha filha mais nova. E chegou um momento que ela falou assim, eu sou assim porque vocês não me deram amor, vocês não me deram isso, não me deram aquilo. E eu ouvi e eu falei, e agora como adulto? Qual é a sua responsabilidade? O que é que você vai fazer com isso? Porque não tem como apagar o que foi feito. E não está se falando de certo ou de errado. Mas e agora? Qual vai ser a sua escolha? Você vai continuar olhando lá para trás e chorando? Ou você vai assumir o que é seu e vai resolver isso? Agora é a sua escolha. Não é mais minha, porque você agora já é adulto. E ser adulto vem com muitas responsabilidades. Nós estávamos falando sobre liberdade. As pessoas têm uma ideia sobre liberdade, que é fazer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Responsabilidade vem com tanto ônus, né? E por isso que muitas pessoas talvez não sejam totalmente livres. Verdade. Porque precisa de coragem.
Então, eu preciso sair. Se eu estou numa família onde é o caos, o que que te prende lá? Se está tão ruim lá, por que que você não consegue sair de lá? Eu sempre digo que se a pessoa se sentir presa a algum canto, a alguma situação, a alguma história, é porque algum bem ela tá tirando daquilo. Ela tá tirando daquilo alguma coisa que tá reforçando ela ficar ali. Nem que seja, como você falou das vagas de deficiente, né? Nem que seja se manter numa zona de conforto, porque fica Sim. apontando o dedo para quem machucou, ao invés de estar sarando a própria ferida, né? É, assim, e por que que eu não consigo olhar para as minhas? Porque meus pais, meu pai, porque minha mãe. Eu também estive nesse lugar de culpá-los, Uhum. de responsabilizá-los por muitos medos que eu tive, por muitas coisas que eu não fiz. Mas quando eu entendi que esse homem e essa mulher me deram o melhor que a minha vida, e eu posso fazer a escolha de fazer diferente, ou pior, ou melhor, ou extraordinariamente melhor, é minha. E aí eu passo a me responsabilizar pelas minhas escolhas. E a única pessoa que vai ser culpada serei eu. E às vezes nem todo mundo está preparado para isso, né? Porque Sim, convenhamos que é muito mais fácil apontar o dedo e dizer que é por causa do outro, né? Que aí sim, eu me isento, fico na minha zona de conforto, continuo reforçando para mim mesmo que eu só tô onde eu tô, do jeito que eu tô, porque me fizeram estar ali daquela forma. sim. E voltando ao tema de cada um estar no seu lugar, a importância também de pais assumirem os seus lugares. Sim, Porque eu também vejo, não sei se você percebe, muitos pais jogando responsabilidade deles para os filhos, e esses filhos, por não saberem exatamente qual o seu lugar, estão assumindo responsabilidade dos seus pais. sim. E hoje nós temos um modelo, vários modelos de família, né? Uhum. E o que é meu, o que é do meu pai e o que é da minha relação com a minha esposa ou com o meu parceiro, né? Então, quando eu não sei quem eu sou nesse meio todo, eu acabo sofrendo e me responsabilizando por tudo. É verdade. E não tem como não adoecer, né? É, eu vou trazer um caso meu. Eu tenho um irmão que é esquizofrênico, né? E meu pai não soube lidar com isso. Ele começou a jogar essa responsabilidade para mim e para um outro irmão. E tudo que ele ia fazer, ele jogava para mim. E um dia eu falei assim: olha, o filho é seu, essa responsabilidade é sua. Eu lembro que eu estava fazendo uma viagem com meu esposo e ele me ligou porque meu irmão estava numa casa e ele não podia receber visita. E meu pai estava indignado porque eu ainda não tinha ido lá fazer essa visita. Então ele me ligou e começou a falar: por que que você não vai lá visitar seu irmão? Eu falei: meu amor, você pega um carro para viajar? Por que que você não pega um carro para ver seu filho? Porque ele é seu filho. Ele é meu irmão, mas a responsabilidade com ele, dele é sua. Então assuma o seu papel. Vá lá e resolva o que você tem para resolver com seu filho. Como irmão, eu estou fazendo o que eu posso. Mas como pai, essa responsabilidade é sua. Então você assuma o seu papel, assuma a sua responsabilidade e não me cobre por algo que não me pertence. Meu marido falou: você fala assim com seu pai. Eu falei: ele precisa entender qual é o papel dele. Não é Exatamente. minha responsabilidade. E existe tanto amor no limite que às vezes as pessoas acham que o amor tá só na permissão. Sim, Mas nesse seu sim, posicionamento teve tanto amor, inclusive pelo seu pai e pelo seu sim, irmão. Não sim, foi um amor próprio, assim, né? sim. De querer tirar de você o que estavam empurrando. Mas justamente para ele se colocar no lugar, no papel que é Que dele. é dele, esse papel é dele, né? Então, assim, não me cabe. E eu vejo muitas doenças, né? Muitos adoecimentos dentro dos sistemas, exatamente por isso. Sim. Os pais jogando as suas responsabilidades. E assim, não acredito que façam isso voluntariamente, Uhum. inconscientemente, porque não sabem lidar, porque não têm a formação. Imagina, Mariana, que nós que estudamos, enfrentamos tantos conflitos. Sim. Imagina as pessoas que não tiveram essa oportunidade. Sim.
que eu digo que você tem as opções de viver o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Ou a Síndrome da Gabriela. Eu nasci Uhum. assim, vou morrer assim. Então é sobre escolhas. Mas eu preciso saber de onde eu vim, qual é o meu papel dentro do meu sistema. Se eu quero formar um sistema, o que é que eu preciso levar? Que é meu e o que é dos meus pais. E sobre essa nova escolha, essa nova parceira, o parceiro que eu vou escolher, que também precisa estar nivelado comigo. Porque se ela estiver presa no sistema dela e eu não estiver no meu, com certeza nós vamos ter problema. Então, É. é sobre esse ajustamento, né? Que a gente lembra da Gestalt. Esses ajustamentos criativos que a gente vai moldando com o tempo, né? E no treinamento, ele estava falando sobre você procurar pessoas que têm os mesmos valores que você. Sim. Né? E eu falo muito com minhas alunas, falei, gente, vocês não querem um homem que bebe. Aí vocês vão para um bar. Vai procurar um Quem, namorado lá. quem é que está no bar? Quem bebe. Ah, eu não gosto de ir para a festa. Mas você vai para a festa para arrumar um namorado. O namorado que está na festa, ele gosta de dançar. Então, olhe para aquilo que você diz e olhe para aquilo que você faz. Perfeito. Sobre responsabilidade. Não se muda. Aí hoje estava um monte de mulheres falando, né, sobre essa história de que a mulher ela quer mudar o homem. Eu acho que é da nossa cultura. Uhum. Nos é imposto, nos condicionado essa história de que a mulher, por ser maternal, por acolher, ela vai entender esse homem. Esse homem é seu parceiro, não seu filho. Porque quando você casa e assume o lugar de mãe do seu parceiro, você rompe uma ordem muito importante, a da hierarquia. Esse homem é meu marido, eu não posso tratar ele como meu filho. Senão ele vai ser a vida toda meu filho. E mais na frente eu vou cobrar uma postura de homem, ele não vai poder me dar. E eu vou ter a minha parcela nisso, né? E eu tenho a minha parcela nisso. Que muitas vezes é jogada para esse homem, Uhum. que ele não consegue ser adulto. Mas será que essa mulher permitiu? Tô lembrando de uma situação de uma moça que ela veio morar aqui com o marido, porque ele veio de viagem e veio trabalhar aqui. E ela não tinha família. Eles tiveram um filhinho e ela tinha muita dificuldade. Ela foi me procurar porque ela disse que não confiava no marido, que ela tinha muitas dificuldades no relacionamento, sobre confiança e tudo, em relação ao filho. Uhum. Eu falei, fala pra mim a tua rotina. Ai, ele dá banho no seu filho. Não, não, Luci, não gosto que ele dá banho, porque quando ele vai dar banho, ele molha o banheiro, ele suja tudo, o menino não lava o cabelo direito. Eu digo, e qual é o momento que você acha que ele vai aprender? Se você não. Não é porque não é do seu jeito que não possa ser feito de outra forma. E que também não vai ser bom. E como é que esse homem vai aprender? Até mesmo ser parecido do seu jeito, se você não permitir que faça. Então, muitas vezes os adoecimentos vêm de alguém que está ali, suprindo a necessidade do outro, sem permitir que esse outro evolua. Quantas mães estão castrando seus filhos porque estão ali para... Não pode se frustrar, não pode ficar com raiva, não pode viver, Uhum. né? Que é aquela super proteção que faz mal para todos os envolvidos, né? Porque a criança se desenvolve, que a gente chama até dos adultos infantilizados hoje em dia. Sim. Que são as crianças que se desenvolvem com medo de tudo, sem se de fato desenvolver, e se tornam adultos que têm medo de ser adultos e não conseguem sentir o peso da responsabilidade de ser adulto e arcar com escolhas e consequências. Né? E são pessoas realmente que adoecem emocionalmente muito forte. Muito. E aí você está falando um tema que também me lembrou o poder da palavra dentro do sistema. Uhum. Se eu escuto uma mãe falando o tempo inteiro, e eu vou falar de uma geração, da minha geração, o seu marido é o seu emprego. O seu marido é um concurso. O seu marido é você ser muito bem resolvida financeiramente. Você acha que uma mulher dessa vai conseguir se relacionar?
normalmente, naturalmente, com um homem, porque a prioridade dela não é isso, né? Então, algumas coisas que vão sendo ditas, quantas mães dizem, ah, você é o filhinho da mamãe, né? Você é meu filhinho, ninguém vai dar amor que eu te dei, ou que eu te dou, ninguém vai cuidar de você como eu cuido, ninguém... Esse adulto vai crescer também, assim. Exato. Nós estávamos lendo um texto em sala de aula sobre quem é a vítima. Uhum. Às vezes, muitas vezes, a vítima não é a criança. Muitas vezes esses pais estão tão adoecidos nas questões deles que não é a criança não é a vítima. Esses pais são vítimas, E né? eles só, como é que se diz? Passaram de pai para filho esse processo, né? De vítima da situação e do sistema familiar, né? Vamos falar de hoje dessa mulher empoderada. Escuto o relato de mulheres que acham que elas não têm o direito de sentar no sofá para ver um filme. Porque mulher não pode, porque ela tem que estar toda hora produzindo algo, fazendo algo, sendo vista, sendo importante. Essa mulher não tem também o direito desse ócio. Exatamente. Então, assim, o que é dito dentro do sistema é muito adoecedor. E tem um peso, né? Faz um registro ali vou dizer, na alma, né? Da pessoa dentro daquele sistema que é muito grande. Ela se Sim. toma como uma verdade absoluta, né? Querendo ou não, até que a pessoa tenha uma consciência da própria responsabilidade, que pode escrever, que pode mudar a própria história, até chegar nesse ponto, e se chegar, porque tem gente que infelizmente nem consegue alcançar Sim. esse ponto, é muito sofrimento e é muita. É um descolamento muito grande de si mesmo para pertencer, para alcançar a expectativa daquele outro, né? Porque aquele outro é muito importante, porque é o pai, é Sim, uma eu pai, mãe, sim. né? E principalmente antes, né? Sim, Querer se ser dono de tudo. Somente o pai. O pai decidia tudo. Tudo, todas as coisas. Tem todo esse poder na vida de todo mundo, de filho, de mulher, de quem estivesse ali, dos seus funcionários, de todo mundo. E quantas pessoas hoje estão dentro de uma profissão e não são felizes porque essa profissão era do pai ou da mãe. isso que você estava falando do que é dito, né, que marca, e você falou do filhinho da mamãe, me lembrei que teve uma série na Netflix brasileira, que é o Ilhados com a Sogra, Ah, sim. que ali é um material de estudo sobre sistema muito grande. Sim. Que inclusive todo mundo tava um burburinho enorme. Inclusive, eu estava fazendo uma supervisão da psicologia e estavam falando dessa série. Aí eu fui assistir. É um programa, uma série, enfim. É uma série. Uma série, né? É. Que aí eu fui assistir e assim, é um prato cheio pra gente entender os contextos de família. Tinha um trio, né? Que era um casal e a mãe, né? Que era a Sim, sogra e mãe. Que a mãe tinha pavor de perder o filho, que já era um homem medonho, grande. Sim, eu estou lembrando deste casal. Pronto. Que a mãe tinha um verdadeiro pavor de perder o filho pra Nora. Porque pra ela, a Nora tava roubando o filhinho dela, que era tudo o bem mais precioso da vida dela. Sim. E essa Nora estava roubando esse filho dela, que ela ia ficar abandonada só e a Nora tava tirando o tesouro da vida dela. E eu, gente, mas como assim? E ele permitindo Claro. ficar nessa disputa, né? Porque a Nora queria, Sim. a mãe queria e ele lá. Ele cresceu ouvindo que ele era o amor da vida dessa mãe, né? Exato. Teve um momento... Eu assisti essa série bem antes dela estourar, porque eu sou muito curiosa. Eu assisto tudo que envolve o ser humano, eu gosto, principalmente de relações. Também gosto. Essa mulher foi abandonada quando o filho dela era pequeno. E ela teve que gerenciar tudo isso sozinha. Abandonada de tudo. Então, essa mulher se agarrou com todas as forças a esse homem. E é verdade, você foi falando, realmente a gente está falando da mesmo Sim. que realmente você estava falando, e eu me lembrei disso, que
ele... Eu não lembro se isso ficou claro na série, se ele falou de fato, mas fica claro a gente entender que ele ficou com essa sensação de dívida, porque ela fala que passou por maus bocados Sim, para poder dá o melhor para dar o ele. melhor para ele e exaltar ali a vida dele, né? E como eu não vou ter uma dívida com uma pessoa que toda hora me lembra que ela pagou um preço muito caro para que eu estivesse ali? Exato, E como é que eu posso ser feliz não fazendo essa pessoa feliz? exato. Ambos são vítimas da situação. Essa mãe é vítima, esse rapaz é vítima. E essa moça, com certeza, vai entrar nessa família, vai ser mais uma vítima de vários contextos, Sim. de várias De um histórias. sistema cíclico que fica Sim. só rodando ali no mesmo eixo e não... Porque ela vai, por mais que ela goste, né, ela vai ser essa mulher. Esse homem precisa se voltar para ela. Mas quando ele não consegue por várias questões, por coisas que foram ditas, que foram vivenciadas. Fui eu que cuidei dela no momento que ela estava mais fragilizada. Essa mulher largou tudo, nunca arrumou ninguém. Ela só se dedicou para trabalhar. Não cabe julgamento. Sim, justo. Né? Eu falo que precisamos julgar menos e acolher mais. Não tem como você pegar um recorte e fazer uma analogia sobre isso. É muito pouco o que se tem. Lógico que na série tem vários episódios, a gente vai entender, mas no começo só mostra essa mãe, né, totalmente desorganizada, com medo de perder, Uma competição com a Nora. com a nora. E isso é tão real. É. Tem as que são veladas, né? Tem as que estão assim escancaradas mesmo, que estão lá para disputar. Mas acho que as veladas são piores. É verdade. Que vão minando a relação devagarinho, que vão trazendo falas, vão trazendo... Distorce uma coisa distorce aqui, uma distorce outra coisa sim. lá. E isso também é uma forma de adoecimento. Com certeza. Né? Com certeza. São relações complicadas, mas desafiadoras, mais simples. Hoje nós estamos falando sobre o que é simples e o que é complicado. Se eu tenho como resolver, é simples. Mas se eu não quiser buscar os meios, vai ser complicado. Sim. É verdade. E essa questão assim da família, né, do contexto familiar como um todo, como a gente falou lá no comecinho, que tanto pode ser o lugar que cura como o lugar que fere, né? E porque assim, dentro dos transtornos, né, se a família não tiver ali sendo rede de apoio, uma ferida que já existe por aquele transtorno vai ficar sempre cada vez mais funda, mais infeccionada, mais doída, mais sangrando, né? E quando a família consegue ser uma rede de apoio, aí tem a cura, né? Porque aquela pessoa, ela consegue, tanto pela própria força, quanto pela família ali que também ajuda a sustentar, né? Mas às vezes é muito delicado, às vezes é muito complicado, porque nessa família são, por exemplo, né, vamos dizer assim, tem um pai, a mãe e um filho, aí o filho é adoecido. O pai veio de uma história de vida, a mãe veio de outra história de vida, e esses dois se juntaram para criar uma nova história de vida juntos com esse filho, que aí esse filho fez as próprias escolhas, né, escolhas, vamos dizer assim, que desviaram dos planos que os pais tinham para ele. Então, são três cabeças, esse exemplo que eu tô dando, né? O pai, a mãe e o filho. São três cabeças pensando diferente, de certa forma, né? Talvez o casal conseguiu ali alinhar um plano pro filho, mas o filho foi contra, né? Foi para outro caminho. E aí é uma frustração para poder a comunicação, que aí já fica falha também, ou então ou é falha ou não tem, que também já é péssimo não ter o diálogo. E é algo que todo mundo se perde e todo mundo se culpa, porque, trazendo agora para minha experiência na adicção, é também esmagadora, a maioria esmagadora dos pais, principalmente das mães, que chegam e dizem, eu não sei aonde foi que eu errei, porque, vamos supor, tem 3 filhos, aí um
foi para um ciclo vicioso de substâncias, né? E os outros 2 não foram. Gente, mas eu não sei o que foi que eu errei com o fulaninho. Eu dei tudo pro fulaninho, eu fiz tudo, igual eu fiz pro cicrano e pro beltrano. E pro fulano não deu certo, eu não sei o que é que eu posso mais fazer. E sempre trazendo para si, né, essa responsabilidade. E esquece que o outro teve poder de escolhas, né? E o pior também é que, depois que a doença de fato se instala, essa mãe, muito provavelmente que está com esse tipo de pensamento, ela vai adoecer a partir da doença do filho, né? E aí ela vai viver em função desse sentimento de culpa e vai ficar carregando aquilo até achar que ela vai ter que fazer alguma coisa para esse filho sair desse mundo das drogas, por exemplo. Só que ela vai se frustrar muito porque ela vai ver que ela é impotente perante as escolhas dele. E que ela pode fazer de tudo. Que no dia que ele quiser usar, ele vai conseguir. Ele vai dar um jeito dele de usar. Sim. E as mães estão aí nesse processo de achar que podem salvar seus filhos. Que somos... Porque também é condicionado a nós esse papel de salvadora. Olha, eu salvo meu marido, eu salvo meus filhos, e quem me salva? Exatamente. Cuidar de quem cuida. Quem vai cuidar de quem cuida? Quem vai me salvar? Eu falo muito lá no consultório. Se você não está pronto para direcionar, o que você vai fazer? Por que você vai fazer isso? São 2 pessoas perdidas. Você vai se sentir frustrado, que você não vai conseguir, porque você não está pronto. É igual você pegar um avião, tem uma turbulência, com as máscaras de oxigênio. A primeira instrução, coloque primeiro em você, para depois você... Ah, mas é a minha mãe, é o meu filho. Se você não estiver pronto para cuidar do outro, você pode ser mãe, avó, tio, não vai. Usando a analogia da máscara, né? Morre você e morre o outro. Exato. E aí o restante da família que não estava lá nesse avião perdeu 2 pessoas. Sim, perdeu 2 pessoas. Então, é importante que você olhe para... Eu preciso primeiro me salvar, né? Então, minha família é assim, mude você. Faça você... meu marido não quer que eu atenda casais de família. O meu marido não quer fazer terapia. Faça você. A tríade da relação é eu, tu e nós. Cuide de você. Faça você a sua parte. Se cure, porque quando você cura o seu sistema. Porque a forma que você vai viver dentro desse sistema vai mudar. E automaticamente, quando a engrenagem começa a se movimentar de uma forma diferente, ela vai fazer as outras engrenagens se movimentarem diferente também. Por mais que seja, às vezes, mais demorado, não seja exatamente como a outra estava querendo, mas muda. A gente não pode mudar o outro, mas a gente pode mudar a si, e quando a gente muda a si, a gente alcança o outro. Sim, sim. E também falo, olha, não tem como esperar que o outro preencha o amor que você... Se você não tem esse amor por você, como é que o outro vai ter? Você sabe qual é o tamanho do amor que você quer? Não, eu digo, como é que o outro vai saber? Que tanto de amor ele tem que te dar, né? Então, tudo parte de você. Não tem como ter resultado diferente fazendo as mesmas coisas, se comportando do mesmo jeito, falando as mesmas coisas. Se eu tento falar e não, eu vou fazer outra coisa, vou me comportar de outra forma, vou fazer novas escolhas, né? E muitas vezes no processo de terapia, um anda mais do que o outro. E é o outro que tem que correr atrás, e não o outro que está lá na frente, estagnar ou regredir. Porque tudo que ele fez foi em vão. Então eu me transformo e eu consigo transformar todos aqueles que estão ao meu redor. Eu falo muito que a mãe, ela tem uma energia muito grande. Que quando ela está bem, a casa dela está bem. Sim. Quando ela está mal, a casa dela também está mal. Olha só o poder que essa mulher tem de gerenciar tantas emoções e sentimentos. Mas se ela estiver voltada só para curar os outros, quem vai curar? Como é que ela vai se nutrir se tudo aquilo que ela tem, ela está doando, 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 doando?
E mais na frente, quando todo mundo for seguir a sua vida, ela vai dizer, eu perdi a minha vida, dando a vida para o outro. Mas essa escolha foi de quem? Exato. Porque eu posso amar meu filho e dizer um não para ele. Eu posso amar o meu esposo e dizer um não para ele. Porque não é sobre amar, não é sobre dizer sim. Amar também precisa de limites. Perfeito. Eu acho que observo que faltam muitos limites. E também não sabem, né? Por não saber, não se coloca. E eu vejo um embate também de gerações. Sim. A minha geração extremamente punitiva. E eu vejo muitas conversas de pessoas da minha geração falando assim, quando eu tiver meu filho não vai ser assim. Ah, quando eu tiver meu filho, eu não vou fazer assim. Quando eu casar, eu não vou fazer assim. Mas vai para um polo extremo, que também é ruim. Uhum. Porque não tem equilíbrio, não tem forma. Né? E eu falo que precisamos dar forma a tudo. Eu preciso dar forma a mim, eu preciso dar forma ao meu relacionamento, eu preciso dar forma à minha família. Porque se for uma borda infinita, é infinita. Então, precisamos criar nossas bordas, precisamos falar sobre o que nos incomoda. Falo muito dentro das relações de casais sobre contratos. E isso não é só sobre dentro de um casamento, mas dentro da família. Quais são os acordos que precisam ser feitos e precisam ser falados? Sempre que o óbvio precisa ser dito, né? Porque às vezes as pessoas se prendem muito assim, gente, mas isso é tão óbvio, mas pode ser Para que seja pro quem? outro, É? exato. É óbvio pra quem, né? E fora que ainda tem o que depois, assim, né, as pessoas começaram a entender mais que tem as linguagens do amor, né? Porque às vezes tem pai e mãe que jura que amou o filho com todas as forças e o filho não se sentiu amado. Os pais dedicaram a vida toda para dar o melhor para o filho, mas como esse dar o melhor era trabalhando, ou seja, eles não estavam dentro de casa para brincar com o filho, e o filho não se sentiu amado. Sim. Mas para os pais, o filho era o bem mais Essa foi a minha precioso. prova de amor. Né? Essa é a minha prova de amor, que precisa ser dita. Eu amo assim. Pronto. Ah, mas eu quero ser amada assim, Mariana. Você consegue me amar assim? Não, eu só consigo te amar assim. Então, ou a gente vai ajustar, Exato. ou a gente vai entender que essa relação não vai dar certo. Eu vi uma postagem, acho que eu postei. Fala exatamente, você percebe que a relação, que aquilo não vai dar certo, mas você insiste numa relação que você está vendo, sabe que não vai dar certo. E às vezes até com a sensação de que você vai ter o poder de mudar aquela pessoa. Aí eu falo que esse poder mágico, né, que a pessoa acha que tem, é poderoso. Admiro quem acha que tem. Não existe. Não existe essa possibilidade de mudar ninguém, a não ser que o outro queira. Exato. Então, assim, lê as entrelinhas, lê o que está ali no rodapé, lê o que o outro está dizendo, né? A gente está falando muito de red flags, né? Olha lá a bandeira vermelha. Sim. Se eu não quero isso para mim, por que eu vou insistir em algo que eu já estou vendo que não vai? E também tanto ver o que é que a pessoa ouvir o que a pessoa tá dizendo e ver o que a pessoa tá fazendo e comparar um com o outro, né? Porque às vezes a pessoa diz uma coisa e faz outra, Sim. faz uma coisa e diz outra, e aí você tem que observar as duas coisas, né? Pra ver até a coerência daquela pessoa. Sim. Nós estávamos falando em sala de aula sobre a questão do namoro, da importância. Por que se namora? Por que antigamente se namorava? Qual é o conceito do namoro? Se conhecer. Hoje ninguém vive mais esse namoro, porque você conhece ou já casa amanhã. E aí depois, quando passa a euforia da paixão, que você vai olhar, vai tirar aquele óculos colorido, aquela lentezinha colorida, e aquela pessoa vai se olhar só para em preto e branco. Será que você vai dar conta disso? Exato. Então, respeitar também esse tempo de conhecimento é importante. Eu já me apaixono, eu já vou ver. Não que não tenha casos que funcionem, mas uma maioria não funciona. Exato. Porque o amor é calmaria. E se eu quero aventura, e no post fala assim, como é que você me vê? Ela pergunta. Ah, eu vejo você para casar. E como você me vê? Eu vejo você como diversão.
Então, um está buscando coisas completamente diferentes. E aí nós vamos entrar num duelo. Eu vou mudá-la, eu vou mudá-lo, não, eu vou mudá-la, e não vivenciam a relação, porque estão voltados para mudar um ao outro. Isso. E aí, como eu estava falando sobre ser simples, eu não preciso aceitar tudo do outro, mas também posso colocar meus limites. E esse outro, se ele decide ficar, ele também vai me respeitar. Mas se eu não tenho bordas, como é que eu vou dizer para o outro até onde ele pode ir? Exato. Então, os acordos precisam ser feitos. Dentro de relacionamento, se fala muito pouco sobre sexo, intimidade, dinheiro, Sim. amor. Eu estou sempre esperando que o outro adivinhe as minhas necessidades, quando eu nem sei quais são. Do que é que eu gosto, né? Do que é que eu não gosto. Tanto na parte do sexo, como dos agrados, do simples do dia a dia. Né? Esperando que adivinhe. Ou se constrange porque acha que se disser isso ou aquilo outro vai assustar o outro, né? Mas se assustar o outro é porque não é para aquele outro ficar. Eu vou trazer uma história da minha vida. Eu sou casada há 35 anos. O meu marido é muito romântico. Então, assim, o ideal dele de romântico é rosas. Eu gosto muito de rosas e durante muito tempo eu recebi rosas. E houve um momento na minha vida que eu comecei a gostar de flores do campo. E que para mim, naquele momento, fazia muito mais sentido, porque me representava, né? E um dia eu falei para ele: Você sabia que eu não gosto, que eu gosto, hoje em dia eu gosto muito mais de flores do campo do que de rosas? E isso para ele foi a maior ofensa que eu pude fazer a ele. Volta e meia ele fala: É, agora eu não posso mais comprar rosas para ela porque ela só gosta de flores do campo. E aí ele manda sempre uma rosa no meio do buquê de flores do campo. Mas não é sobre não gostar de rosas, é sobre aprender a gostar de outras coisas. E Sim. que sim, as rosas são lindas, mas as flores do campo também, né? Então, assim, é sobre não se perder dentro dessa relação. Às vezes você, para não desagradar o outro, você também se cala. E aí, assim, você está o tempo inteiro se deixando de lado em prol de um outro, e o outro não consegue perceber isso. Eu falo muito no consultório, assim, sobre limites dentro da relação. E a gente tem muito essa fala, assim, eu não vou entrar em guerra com ninguém. Quando eu escolho não entrar em guerra, eu decido recuar, o outro muitas vezes pode entender que eu estou dando um espaço para ele avançar. Sim, verdade. Ele não vai entender que eu estou ali recuando para ter paz. Ele diz: opa, ela está recuando, então eu estou ganhando mais em terreno. E aí, de novo, vem o combate, e essa pessoa, para não entrar em conflito, de novo ela recua. E mais uma vez, essa pessoa entende que ela não recuou para ganhar, para não ter guerra. Ela entende que ela ganhou mais espaço. E chega um momento que essa outra está na parede, não tem mais para onde ela ir. E aí ela só tem uma opção, que é Entrar na lutar, guerra. entrar na guerra. E como diz, né? Muitas vezes não se tem paz sem entrar numa guerra. Sim. E quanto mais eu fujo dessa guerra, mais essa guerra vem atrás de mim. E eu dou espaço para o outro e o outro vai fazendo essa leitura. Será que o outro é realmente culpado? Qual é a minha responsabilidade? E aí a gente está falando em adoecimento. Porque esse outro vai adoecer porque não consegue entrar em confronto. Exato. E aquele outro vai entender, poxa, ela está sempre cedendo, 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 cedendo. E aí, esse ponto é muito importante porque eu também coloco muito assim para os meus pacientes, né, dentro de processos de conflitos, né, das relações e tudo, que é exatamente esse ponto da responsabilidade que cabe a pessoa que está ali na sessão comigo, né, que está falando do outro. Tá, mas qual é a sua parte dentro disso, né? Porque Sim. quando a pessoa faz uma vez, ela pode ter apenas errado, ela pode ter realmente, assim, né, cometido um erro, um engano, vacilo, enfim. Aí ela fez de novo. E aí ela fez de novo. E ela sempre está sendo perdoada. Quando ela já faz
já repete mais de 2 vezes, é porque já não é mais um erro. Ela tá mostrando que aquilo ali faz parte de quem ela é. E se eu tô sempre perdoando, eu estou permitindo que ela seja daquela forma comigo. Então, essa é a minha responsabilidade. Sim. Se eu não me imponho, né? Se eu não coloco um limite naquilo, aquela pessoa ela vai continuar sendo ela. Sim. Porque e vai continuar sendo ela comigo, né? Porque eu não tô me valorizando, não tô me impondo, não tô colocando meu limite, não tô realmente respeitando o que eu sinto em Sim. relação ao que ela tá fazendo comigo. E aí eu vou me permitindo e ela vai fazendo, né? E eu fico esperando o dia em que ela vai perceber que aquilo me faz mal, só que ela... Não tem como ir para esse lugar. Exatamente. Não tem como visitar esse lugar. É, porque não pertence a ela. Não vai nunca. Hoje eu ouvi uma fala interessante, que você, sim, deve perdoar para aquele que realmente se arrepende. Pela segunda vez. A pessoa fez uma vez, você perdoa, mas nessa primeira vez você já tem que fechar acordos. Sim, justo. Você já tem que dizer para o outro o que magoou e até onde pode ir agora. Exato. Porque eu posso perdoar, mas eu não posso aceitar, porque não é perdoar, é aceitar. E aí nós precisamos criar repertórios para saber lidar e nomear nossas emoções. Sim. De novo, né? Como eu não conheço minhas emoções, não sei dar nome a elas, porque se eu só conheço raiva e amor, eu só vou falar dessas duas coisas. Então, saber nomear, saber o que eu sinto, como isso me atravessa, e que de alguma forma atravessa o outro, eu preciso também ter repertório para isso. Exato. Né? Exatamente. E esse ter repertório, né, de saber nomear faz tanta diferença, inclusive por causa do diálogo, né? Que às vezes tem gente que até não coloca limite, porque às vezes também não sabe nem reconhecer aquilo que está sentindo, ou descredibiliza, né? Já chegou demais alguns casos, assim, que a pessoa sentia que estava sofrendo, mas ela achava que, mas é normal. Chegou caso para mim de mulher, né, que tem essa cultura, né, que o homem curte mesmo com os amigos, acontece de homem trair mesmo, faz parte, e aí vai descredibilizando aquele incômodo que ela sente, porque um dia disseram pra ela que era normal o homem fazer isso e Sim. se ela amava aquele homem, ela tinha só que aceitar, né, então, tanto tem o que a pessoa carrega da família, como tem o que carrega da sociedade, e aí ela deixa de olhar para si, deixa de dar credibilidade para aquilo que ela sente. E como ela não dá credibilidade para aquilo que ela sente, ela acaba não procurando entender o que é. E vai Sim. só colocando para debaixo do tapete, e quando vai ver o tapete tá uma montanha enorme, né, que se torna um elefante branco na sala. Foi o que aconteceu na pandemia. Todo mundo estava colocando seus problemas embaixo do tapete. Sim. Eu saía para trabalhar, meu marido saía para trabalhar, encontrávamos à noite, os meninos, botávamos para dormir, cansado, relatório, não se conversava. E quando todo mundo teve que ficar cara a cara, convivendo ali, sem sair de casa. E sem ter hora para terminar. É verdade. Muitas relações. Então, assim, precisamos. Relacionamento exige manutenção. Sim. Perfeito. Não tem como eu ter um bom relacionamento se eu não dou nada. Eu preciso arar o meu terreno. Eu preciso escolher uma boa semente. Sim. Escolher qual a semente. Se é de flor, se vai ser de fruta. Eu preciso regar. Eu preciso tirar os matos. Está faltando vitaminas. Eu preciso saber qual a melhor, qual a adequada. Está crescendo. Eu preciso saber qual a época que eu preciso podar. Quais são os cortes que eu preciso fazer? Quando chegar as pragas, o que é que vai fazer com as pragas? Com as pragas. Mas tem gente que acha que um relacionamento é só estar junto. Pronto. Pronto, agora a gente já está casado. Cada um por si. Não se mantém. Sim. E vão vivendo outras vidas, dentro de uma relação.
né? Porque alguém em algum momento escolhe ter uma outra pessoa, Uhum. e essa que não consegue ter por questões de valores, Sim. está lá infeliz, não consegue sair dessa relação, né? Está dentro desse projeto. E aí chega um momento que adoece, ou então eu escuto muita frase: não entendi, estava tudo bem, de repente acabou. Verdade. Oi, como assim? Não tem isso de Estava repente, bem né? para quem? É. Aí também vem do outro, de não falar. Exato. Também tem um movimento de falar demais. Falo, mas não tem mudança, então mude você. Perfeito. Perfeito. Se posicione. Crie suas bordas. Que aí viria uma pergunta, né? Qual seria o momento que uma pessoa poderia perceber que aquela relação está precisando de manutenção? Como é que seria esse, na sua, né, na sua perspectiva? O que que você acha? Eu acho que é diário, sabe? É todo dia uma coisinha. É, dentro do projeto da terapia de casal, a noite do casal. Ai, doutora, isso é tão piegas, isso é tão cafona, essa história da noite do casal. Mas funciona. Ai, funciona. E alguns acham, mas eu não tenho dinheiro para levar ela para. Não é sobre o melhor restaurante. Mulher gosta de companhia. E nós temos aqui um confronto enorme, porque homem vê casa como descanso e mulher vê casa como trabalho. Sim, O verdade. homem sai do trabalho e ele diz assim: ai, graças a Deus, não vejo a hora de chegar em casa, sentar no sofá, pegar meu controle e tá. A mulher sai do trabalho, meu Deus, ainda tem que fazer janta, ainda tem que olhar os meninos, fazer tarefa, botar roupa na máquina, lavar a roupa do marido para amanhã, para o dia seguinte. Duas pessoas na mesma situação, em lugares diferentes, em emoções diferentes. Se não tiver um ajuste, alguém vai cansar disso. Com certeza. Né? E aí é onde vem a importância, a necessidade do diálogo e dos acordos. E dos acordos. E do saber pedir. Sim, Porque também, eu vou falar dessa mulher porque é o que a gente mais percebe. Essa mulher não fala para esse parceiro que precisa de ajuda. Me ajuda. Eu preciso. Não, essa é a Mulher Maravilha que tem que dar conta de tudo. E essa Mulher Maravilha dá conta de 4 jornadas? Não vai dar. E aí ela vai se sentir insuficiente em todas elas. exato. Em todas elas. Então, eu preciso aprender a pedir. Né? E a gente, dentro da psicologia, a gente sabe que tem várias questões, né? Sobre não saber pedir, sobre não saber se posicionar. Uhum. E é sobre se entender por que, que eu não consigo pedir ajuda, por que, que eu não consigo aceitar. Olhar para isso. De onde veio, se eu já trago da minha família, Sim, se eu aprendi isso inconscientemente vendo os meus pais, ou sim. os meus avós, ou enfim, né? E aí o que acontece? Por não saberem lidar com isso, por não saberem se posicionar, por não saber falar, por não saber pedir ajuda, por não saber. Porque às vezes também o parceiro quer ajudar, não, você não sabe fazer isso não. Pode Uhum. deixar que só eu que faço. Então, também não se permite, né? Tem várias questões. E ela sai de um relacionamento sem se curar. E ela vai para um novo relacionamento da mesma forma, adoecida. Exato. E vão ter os mesmos conflitos. Então, não é sobre mudar de relacionamento, muitas vezes, né? O que que eu posso organizar nesse meio? Lógico que a gente percebe que tem relações que não vão avançar. Uhum. E é preciso também saber o momento de recuar. Esse aqui foi até o máximo que eu dei, né? E tem mulheres que nunca acham que deram o máximo. Estão dando o seu máximo todos os dias. Assim como tem homens também, Sim, que estão dando o seu máximo todos os dias, mas eles não conseguem chegar no máximo final. E aí vai chegar um momento que estão exaustos. E aí essa relação não faz mais sentido. Tem amor, eu percebo que existe amor nas relações, mas não, como não sabem lidar com isso, com a relação, uhum. porque não tem manutenção, e amor não segura relacionamento. Não segura. Muitas pessoas se amam e se separam. Sim, E às vezes passam por toda uma vida e lá na frente se encontram de novo. E aí essa relação funciona. porque
o amor, fica um pilar só. Nenhuma estrutura se sustenta em um pilar. Sim, São vários, né? Precisa ter vários, que é justamente quando um falha, ainda tem outros que estão sustentando, né? E sim, aí, enquanto reforça esse pilar que enfraqueceu, já tem outros ali que estão sustentando, e outro enfraquecer, já vai ter outros ali, e aquele outro que enfraqueceu antes já vai estar reforçado, sim. e aí vai nesse ciclo por causa exatamente da manutenção. Da manutenção. Eu digo, na verdade, que o amor é só a liga. Sim, Mas se ele não tem o que ligar, qual perfeito. vai ser a função desse amor? Então, assim, só amar não se cura. Ah, porque você não me ama mais. Né? Frase assim, batidinha nas relações. Ah, porque ele não me ama mais ou porque você não me ama mais. Não é sobre amor, é sobre relacionamentos. E nós precisamos falar sobre relacionamento. Parar de romantizar as relações. As relações são simples, mas precisam de manutenção. Sim. Requer tempo, requer dedicação. Está pronto para isso? Então você vai ter um relacionamento com amor. Tentar ver o relacionamento ele é muito mais do que só aquele do que eu tô sentindo, né? Mas assim também do que eu tô fazendo, do que eu quero e do que eu tô pedindo e do que eu tô dando, né? Então Sim. realmente é um conjunto de fatores que vai muito além daquilo que eu sinto pelo outro, que seria o amor, né? Que lá atrás isso bastava. Sim. Né? Lá atrás, isso por algum tempo, isso foi suficiente. Mas hoje não é mais. Então, assim, hoje nós precisamos olhar o que é realmente importante dentro de uma relação. E isso a gente não está falando de uma relação só de homem e mulher. É familiar também. Uhum. Precisamos falar o que nos incomoda, mas precisamos saber falar. Perfeito. Eu preciso me dizer para o outro até onde ele pode ir, mesmo sendo meu pai. Sim, perfeito. Né? Porque não são seres do saber pleno. Eu respeito, mas não são seres do saber. Totalmente, né? Então, intimidade. Tem relacionamento que só sobrevive porque existe uma intimidade extremamente ativa. Mas se tirar a intimidade, O que é que sobra, né? vai conseguir? É como o amor. E o amor vai dar conta se não tiver intimidade? E se não tiver um planejamento? E sonhos? Não case com quem você não tem o mesmo sonho. Imagine que um homem e uma mulher casam, têm seus filhos, e quando eles vão chegar lá, que os filhos vão embora, ele tem um sonho de viajar e ela tem um sonho de ficar em casa. Porque o relacionamento é construído para ficar só os dois. Mas se os dois não conseguem olhar para o mesmo lugar, é por isso que muitos casamentos estão se chamando de divórcio branco, né? Divórcio branco porque já são pessoas mais maduras, já estão todos lá com os cabelos brancos, estão se separando exatamente por isso. Perderam-se o sentido de estar juntos. E não recriaram, não se renovaram, né? Porque também Não tem, tem isso, sim, faz parte da manutenção, né? não tem o sonho. Qual é o nosso sonho? Ah, o nosso sonho. Ah, você gosta de viajar, eu gosto de ficar em casa, então vamos fazer assim. Um semestre a gente viaja e um semestre a gente fica em casa. Um semestre a gente planeja a viagem, outro semestre a gente reforma a casa. Mas quando só um quer viver o seu sonho porque acha que abriu mão demais de uma vida toda lá atrás, é lógico que vão chegar esse momento assim, não, a gente não consegue mais ficar juntos. É. E aí ambos vão dizer assim, poxa, eu perdi tanto tempo. E eu acho que não é sobre perder tempo. Acho que você viveu uma história e foi boa. E eu acho que respeito é algo que não pode se perder dentro de uma relação. Isso entre pais e filhos, filhos e pais, marido e mulher, esposa, parceiro. Não pode faltar esse respeito, né? De o cuidado de tomar, cuidado no que eu vou falar, de pensar na minha ação, o quanto vai doer no outro. E a gente entra no contexto lá de liberdade. Sim, Essa liberdade
Acho que tem uma música do Dinho, do Capitão Inicial, que ele fala que liberdade é estar com quem se ama. Porque somos seres sociais. Todo mundo quer ter um par, né? Mas como é que eu quero ter um par se eu quero viver sozinho? Se eu só quero que o meu lado seja visto, ouvido, respeitado. Sim, sim. Como? Como que eu espero que essa relação funcione? Porque ela já começa disfuncional, Sim. né? Eu posso tudo, o outro não pode nada. A liberdade, eu tenho liberdade, o outro não tem. E a liberdade do outro? Porque aí se eu não dou essa liberdade ao outro, eu também não vejo o outro. Aí também fala uma música, né? Fala, se você não me entende, não vê. Se não me ver, não me entende. Acho que é do Kiko Sabianchi, essa música. Se você não me vê, como é que você vai me entender? Como é que você vai entender as minhas necessidades? Perfeito. Ai, papo maravilhoso, muito rico, porque como, né, onde tudo começa, onde tudo termina, onde Se cura, entrelaça, né? Se entrelaça. É de que é um bordado. Sim, Você vai tecendo. E quando você vê, você pode ter uma obra maravilhosa e pode também não ter. sim, perfeito. E para a gente concluir essa conversa maravilhosa, você acha que ainda tem algo que a gente pode não ter falado, a gente conseguiu realmente trazer o máximo possível dentro desse tempo estimado para poder a gente trazer uma informação bacana para quem vai nos assistir? Eu acho que trouxemos tudo. E se faltou, acho que vai faltar. Terá outra Sim, oportunidade, com né? De falarmos certeza. sobre. Porque é muito amplo. Sempre vai faltar alguma coisa, Sempre, sempre. porque família, né, contexto familiar, cura Relações, exato, e feridas e nossa, gerações e e gerações. gerações e gerações, é verdade. Perfeito. Então eu quero lhe agradecer por aceitar esse convite, por estar aqui hoje, falando da sua experiência, trazendo a sua vivência, né, e deixando esse momento aqui ainda mais rico, e lhe agradecer realmente por dividir tudo isso com a gente. Eu que agradeço o convite. É bom a gente falar daquilo que a gente ama. Sim. E que não sabemos de tudo. E é nessa troca que a gente vai enriquecendo, né? Com certeza. O que não sabemos, o que partilhamos o saber e que vamos enriquecendo nossa vida com esse olhar do outro, que muitas vezes o nosso é tão limitado. Perfeito. Momentos ricos. Obrigada pelo convite. Obrigada, você também. E eu agradeço a todos vocês por assistirem mais um episódio fantástico do Pode Ser Mais Leve. E não se esqueça de compartilhar. Todos vocês que estão assistindo têm família, então manda para todo mundo da sua família para poder assistir esse episódio e ser tocado por todas as informações que foram trocadas aqui hoje, que com certeza vão ser muito valiosas para vocês e que vão ajudar vocês a ter uma vida, uma relação e uma família talvez mais leve. Então, né? Então, muito obrigada, tá? Até a próxima. Te aguardo no próximo episódio.